Você já sentiu aquele calafrio repentino, como se uma presença invisível tivesse acabado de entrar no recinto? Imagine estar sozinho em uma sala silenciosa e, de repente, ouvir o som de um sussurro abafado ou sentir o peso de um olhar vindo de um canto escuro. O mundo que vemos é apenas uma pequena fração da realidade, e o que chamamos de sobrenatural pode ser, na verdade, uma rede complexa de sinais que ainda não aprendemos a decifrar completamente. Milhares de relatos ao redor do globo descrevem fenômenos que desafiam a lógica convencional, luzes que piscam sem explicação, objetos que mudam de lugar e a sensação de que o véu entre o nosso mundo e o desconhecido é muito mais fino do que ousamos admitir. Hoje, mergulharemos nas profundezas desses sinais do além, investigando mistérios que a ciência observa com cautela, mas que a experiência humana testemunha há milênios. Muitos pesquisadores de anomalias sugerem que tudo que existe no universo é composto de energia e vibração. Se aceitarmos essa premissa, os sinais do além podem ser flutuações eletromagnéticas que nossos sentidos biológicos captam de forma rudimentar. Em locais considerados assombrados, instrumentos de precisão frequentemente registram picos inexplicáveis de campos eletromagnéticos. Esses pontos frios e flutuações de energia não são apenas coincidências, eles sugerem uma interação entre nossa dimensão e algo que opera em uma frequência diferente. Cientistas tentam explicar esses fenômenos como alucinações causadas por infrassom ou campos magnéticos terrestres, mas as evidências físicas, como a queda brusca de temperatura em ambientes fechados, permanecem como um enigma incômodo. Seria possível que essas variações sejam um rastro deixado por entidades tentando se manifestar em nossa realidade física, usando a energia do ambiente para ganhar forma? Um dos campos mais fascinantes da investigação paranormal é o fenômeno de voz eletrônica, ou EVP. Trata-se da captura de vozes humanas em gravações digitais ou analógicas onde, no momento da gravação, não havia ninguém presente. Essas vozes costumam ser respostas diretas a perguntas feitas por investigadores, sugerindo uma inteligência consciente por trás delas. Elas não possuem a ressonância de cordas vocais físicas, soam como se fossem compostas por ruído branco ou estática ambiental. Desde o pioneiro Friedrich Jurgenson até os modernos caçadores de fantasmas, a captura dessas vozes do nada desafia a explicação técnica. Como pode um dispositivo eletrônico registrar sons que o ouvido humano não percebeu no momento? Seria o rádio da nossa consciência sintonizando uma estação de outra existência, ou seriam esses sinais ecos de eventos passados impregnados no tecido do tempo? As manifestações físicas, frequentemente chamadas de poltergeist, elevam o mistério para um nível tangível e, muitas vezes, assustador. Janelas que se fecham com violência, talheres que levitam e batidas rítmicas nas paredes que parecem responder a comandos. Enquanto alguns psicólogos argumentam que isso é o resultado de psicocinese recorrente, energia mental descontrolada de uma pessoa sob estresse, muitos casos ocorrem de forma isolada e inteligente. Esses sinais não são sutis, eles são gritos por atenção de algo que não possui corpo, mas possui força. A investigação de tais fenômenos exige um olhar crítico para descartar fraudes, mas quando todas as explicações mecânicas falham, o que resta é o inexplicável. Essas interações físicas servem como uma prova de que a barreira entre o aqui e o lá pode ser rompida, transformando o ambiente doméstico em um palco para o impossível. As experiências de quase-morte, ou EQM, oferecem talvez o vislumbre mais profundo do que reside além. Milhares de indivíduos que foram declarados clinicamente mortos e retornaram relatam visões de túneis de luz, encontros com seres de pura energia e a revisão detalhada de suas próprias vidas. O mais intrigante é que muitos desses relatos incluem a percepção de eventos que ocorreram na sala de cirurgia ou em locais distantes enquanto o cérebro do paciente estava sem atividade elétrica detectável. Como a consciência pode operar fora do corpo biológico? A ciência médica luta para explicar isso como uma descarga de DMT no cérebro ou hipóxia, mas essas teorias falham em explicar a precisão das observações feitas pelos pacientes durante o estado de morte. Esses sinais de retorno sugerem que a morte não é um fim, mas uma transição para uma forma diferente de percepção. Existem relatos de fendas no tempo onde pessoas afirmam ter visto figuras vestidas com roupas de séculos atrás, realizando tarefas cotidianas, apenas para desaparecerem quando abordadas. Isso levanta uma questão fascinante: seriam as assombrações apenas sinais residuais?
Imagine que o tempo não é uma linha reta, mas um tecido que pode ser dobrado. Sob certas condições atmosféricas ou geológicas, o passado pode se sobrepor ao presente, criando um loop visual. Esses fantasmas residuais não têm consciência da nossa presença, eles são como gravações antigas tocando em uma tela invisível. No entanto, existem outros sinais que interagem diretamente, mudando o rumo da história do observador. Essa distinção entre o residual e o inteligente é a chave para entendermos se estamos vendo memórias do solo ou visitantes de uma dimensão paralela que coexiste com a nossa. Entre os fenômenos mais perturbadores estão as chamadas pessoas das sombras. Testemunhas descrevem silhuetas humanas negras, mais escuras que o próprio escuro, que aparecem na periferia da visão. Ao contrário de um fantasma tradicional, essas sombras não têm características faciais e parecem observar os vivos com uma intenção indecifrável. Elas desaparecem no momento em que alguém tenta focar a visão nelas, deixando para trás uma sensação opressora de dread. Pesquisadores paranormais debatem se essas sombras são visitantes interdimensionais, projeções astrais ou algo muito mais antigo que a própria humanidade. O fato de esses sinais serem descritos de forma idêntica em diferentes culturas, por pessoas que nunca ouviram falar do termo, sugere que não estamos lidando com um mito moderno, mas com uma presença constante nas bordas da nossa percepção. Os sinais do além nem sempre são visuais ou auditivos, às vezes, eles se manifestam como premonições ou avisos em sonhos. Quantas histórias ouvimos de pessoas que desistiram de uma viagem por causa de uma sensação inexplicável, apenas para descobrir que o veículo sofreu um acidente fatal? Esses sinais intuitivos sugerem que a nossa consciência está conectada a um campo de informações que transcende o tempo linear. Pesquisadores de precognição estudam como o cérebro parece reagir a estímulos milissegundos antes de eles ocorrerem. Se o futuro já existe de alguma forma, esses avisos podem ser sinais enviados por nossa própria consciência expandida ou por guias invisíveis que operam fora da nossa percepção de tempo. Ignorar esses instintos pode ser a diferença entre a segurança e o desastre, revelando que os sinais do desconhecido podem ter um propósito protetor. Animais domésticos, especialmente cães e gatos, parecem possuir uma sensibilidade aguçada para o que é invisível aos olhos humanos. Existem inúmeros registros de animais rosnando para o vazio, seguindo algo inexistente com o olhar ou se recusando a entrar em determinados cômodos. Biologicamente, muitos animais podem ouvir frequências e ver espectros de luz que nós não captamos. Seria essa a explicação para sua reação a fantasmas? Ou eles possuem um sentido espiritual que perdemos ao longo da evolução? Quando um animal reage a um sinal do além, ele serve como um biosensor natural, alertando-nos de que a sala não está tão vazia quanto pensamos. Observar o comportamento dos nossos animais pode ser a ferramenta mais simples e eficaz para detectar quando algo incomum está tentando se comunicar ou se manifestar ao nosso redor. Ao final de nossa investigação, a pergunta permanece: o que são esses sinais? São evidências de uma vida após a morte, interferências de realidades paralelas ou manifestações de uma consciência coletiva que ainda não compreendemos. O mistério do além continua a ser a fronteira final do conhecimento humano. Enquanto a tecnologia avança, nossas ferramentas para capturar o inexplicável tornam-se mais sensíveis, mas a essência do fenômeno permanece esquiva. O que sabemos é que esses sinais transformam vidas, oferecendo conforto a alguns e terror a outros. Eles nos lembram que a existência é vasta, profunda e cheia de camadas escondidas sob a superfície do cotidiano. Da próxima vez que as luzes piscarem ou você sentir um toque suave no ombro sem ninguém por perto, não desvie o olhar. O sinal pode estar tentando lhe dizer algo fundamental sobre o universo. O desconhecido está à espera daqueles que ousam observar. Se você se interessa por esses mistérios inexplicáveis, inscreva-se no canal e deixe seu like. Compartilhe sua experiência nos comentários. Você já recebeu um sinal do além? Até a próxima investigação.